Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre a série Better Call Saul, né? A série aí prequel de Breaking Bad, durou até demais 6 temporadas, ganhou diversos prêmios, teve 241 indicações, 40 vitórias no Emmy, etc. Então, é uma série muito bem sucedida, atores fantásticos, veio para de início, né, matar a saudade de muita gente de Saul Goodman e outros personagens de Breaking Bad, mas eu acho que no final, quem sabe, alguns consideram até melhor do que Breaking Bad, né? Vamos debater isso aqui hoje. E aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes, e todos os nossos episódios anteriores estão disponíveis para serem ouvidos no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, no próprio YouTube ou qualquer outro agregador de podcast que você utilize. E caso nos escute no Spotify, não se esqueça de nos classificar, nos avaliar com 5 estrelas. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com Jordan Cavalcante. É só eu e ele hoje. E aí, galera, beleza? Vamos discutir o filho que superou o pai, o aprendiz que superou o mestre. Pois é, Breaking Bad também foi uma série muito extensa, né? Também teve. Foram 5 temporadas, se eu não me engano, né? Breaking Bad. Entre 2008 e 2013, e 2 anos depois, 2015 a 2022, aqui veio Better Call Saul, né? E. Breaking Bad até então acho que era a série que o pessoal mais classificava como a melhor série de todos os tempos, né? Porque a gente só tem um crescente, não tem nenhuma queda, só vai melhorando, né? E Better Call Saul, eu acho que eles é uma série mais madura que Breaking Bad no sentido que naquela época de Breaking Bad teve até muita mudança de roteiro baseada no gosto da audiência na época, né? Lembre que na época era uma série de TV, né? Não tinha streaming como a gente conhece hoje em dia. Então, Jesse Pinkman ia morrer logo na primeira temporada, né? Pois é, né? E um personagem que acabou sendo tão importante, né? Tão marcante. Muita gente até faz esse contraste de eu prefiro o Walt, eu prefiro o Jesse. Então, realmente, assim, é muito interessante pensar nessas decisões que pareciam ter sido tudo calculadas. Quando a gente vai saber dessas notícias de bastidores, a gente pensa, caramba, velho. Mas é tão fechadinho, tão encaixadinho, como assim o Jesse ia morrer na primeira temporada? Então, é muito interessante ver esses pequenos aspectos de bastidor. A Raíssa tá nos comentários aqui porque ela assistiu também Better Call Saul? Eu acredito que não, ela ainda não assistiu. Não. Ela disse que apareceu pra ela Sandman lá, mas eu alterei lá, Better Call Saul na Twitch. Alterei lá o nome da série. É... Justamente, na época não tinha streaming, o streaming foi surgir depois, né? Nesse meio do caminho, além de Breaking Bad, a Netflix, etc. Então, foi uma série que mudou muito durante o tempo. Alguns personagens, o pessoal gosta mais desse, gosta menos desse, vamos alterando o roteiro. E Better Call Saul, eu acho que foi assim, todo mundo ali que fez Breaking Bad já estava bem maduro na questão de como fazer série, né, filmografia, etc. Que já não era ruim, tá? Era excelente. E aqui é uma série que foi entregue todo mundo amadurecido, entendeu? Todo mundo com a sua na sua qualidade máxima ali, né, em roteiro, etc. E interpretação, né, os E, personagens mais velhos, os atores, né, mais velhos, os personagens mais novos, mas os atores mais velhos, né, mais experientes. inclusive, era uma coisa muito elogiada, né, no tempo de Breaking Bad, que era essa fotografia muito artística, que pouco se via em série de TV, pouco se via em outros conteúdos que não fossem para cinema. E aí você tinha uma produção de série que era cinematográfica, e, como você bem disse, fica ainda mais refletido no Better Call Saul. Né? E aí, além disso, outros aspectos de simbologia, sempre fala da teoria das cores em relação às roupas dos personagens, em Breaking Bad, várias essas pequenas nuances que faz a obra ser ainda mais rica, ter vários aspectos semióticos que a gente consegue discuti-los além do próprio conteúdo, que também é muito legal, um enredo incrível, personagens marcantes que não são unilaterais, que têm sua profundidade, que têm suas decisões mais e ruins, mais e boas, e que faz a gente refletir como a gente agiria se a gente estivesse na situação de cada personagem.
E o que é mais interessante no Breaking Bad, só pra gente pegar o gancho, já que a gente tá falando de Breaking Bad, é que o personagem mais sensato, que é a Skyler, é tido como chata, tá ligado? Isso eu acho muito interessante, porque eu acho que todos nós, na nossa vida cotidiana, talvez a gente tivesse o pensamento de ser mais Skyler, tá ligado? Ser a pessoa mais pé do chão, que tá lutando sempre para o alto e seguir um caminho tranquilo, de fazer o tratamento dele. É uma personagem que não, nem cogita que o marido esteja envolvido em crimes e fica abalada porque o cara não fala nada e tal. Mas De como a gente início ela acompanha trata como sempre a traição, né? jornada, exato, ela pensa que é uma traição, aí ele consegue arrumar umas desculpas. Ele chegou a dizer que fumou maconha, ele chegou a simular um surto psicótico, né? Que ele apareceu do nada nu num supermercado, A justificava o virada é aquele sumiço. episódio do celular. Ele tem um segundo celular, ele pergunta pra ela quando ele tá dopado lá no hospital. Cadê o outro celular? O outro celular? E é que ela começa a desconfiar, né? Então, realmente, assim, é uma série com muitas nuances, com os personagens muito envolventes, e o aspecto interessante é que a gente torce pelos personagens se darem bem numa vida de crimes, tá ligado? Isso é muito legal. E o Better Call Saul, ele sobe ainda mais, porque a gente vê isso plenamente, entre aspas, justificado. A gente entende as motivações dos personagens, as atitudes dele, e até a gente diz, caramba, faz sentido, talvez eu procedesse desta forma também. Claro que também alia-se a isso a genialidade do personagem do Saul Goodman, na época Jimmy McGill, que assim, é parecido até o paralelo que a gente faz com o Walter White. O cara era bom na sacanagem que ele fazia, tá ligado? É. Ele era muito bom em fazer uma coisa errada. E isso de certa forma, mexia com a autoestima dele tão forte que ele não conseguia parar de fazer aquela coisa errada. E Então, eu disse que Better Call Saul é valeu maior a do que pena Breaking assistir. Bad. Realmente, é só. Em questão de episódios, é um episódio maior só. São 63 para Better e 62 para Breaking Bad. Mas, assim, como é num formato de streaming que as temporadas são menores, então tem uma temporada a mais, né? Mas tem só apenas um episódio a mais. É só a divisão que ficou diferenciada. Somente isso. Mas a estrutura até é bem parecida. O final, a última temporada é dividida em duas partes, onde na primeira parte tem uma morte chocante de um personagem da série, né? Aí tem o gancho para o retorno da segunda parte e tal. Então, assim, tudo bem casado, né? E eu lembro, Jordan, quando começou a série, a minha preocupação era a seguinte: é, até que ponto eles vão trazer personagens de Breaking Bad para influenciar em Better Call Saul, né? No final de tudo, participação especial, a gente teve algumas. O Hank fez participação especial ali com um amigo dele lá, o Steven Gomez, né? Em um episódio ou outro, eles aparecem como os DA, né? Os narcóticos lá. E o Saul Goodman vai liberar, eu acho que é o próprio Lalo Salamanca. Não lembro se foi ele que ele foi liberar. Eu sei que o Saul Goodman vai liberar alguém do Hank e do Steve Gomes. Mas é a participação bem rápida, né? Aí a gente teve participação do Jesse e do Walter White também, mais Uau, pro final, né? certo. E de participação especial, os amigos do Jesse, uma coisa ou outra assim. No geral, participação especial foram esses. Aí o Lá no resto, começo também teve o Tuco, né? O Tuco o também, Tuco também. Salamanca, Que eles aparece tiram bem no logo começo. da série, né? Inclusive, impactante demais a participação dele, assim, ele a gente sabe o maluco que ele era, mas caramba, muito impactante. Esse inclusive o primeiro episódio, eu fui, falo que tipo assim, o Better Call Saul, assim que saiu eu fui assistir, eu e meu irmão a gente assistia junto com o que era lançado, e o primeiro episódio tem um impacto muito forte, é muita informação assim, que mostra qual vai ser a tônica da série, com seus momentos mais contemplativos, mais silenciosos, calminhos, e também aquela bomba, aquele impacto que vem de vez. E o impacto que veio de vez foi justamente porque o Jimmy convence dois skatistas a tentar dar um golpe na mãe do Tuco, não é isso? Sim. E aí Tuco descobre, leva os dois para o deserto junto com o Jimmy, e o Jimmy, na sua sagacidade, negocia para que o dano aos skatistas seja o mínimo, tá ligado? O Tuco já tava falando, não, vamos torar esses cabos, vamos esquartejar, não sei o que lá, não sei o que lá.
Aí Sol começa a negociar. Não, não, não você, aí tá certo, vamos arrancar os olhos dele. Não, 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 pô, arrancar os olhos, mas eles não vão aprender nada com isso e tal. Você acha que essa lição eles já aprenderam, estão arrependidos, tal, tal, tal. E no final ele negocia tão bem, das formas avessas, um problema que ele mesmo criou, que ele consegue que os dois caras sejam liberados apenas com a perna quebrada. E, putz, caramba, isso é genial demais. Eu acho incrível esse primeiro episódio. Mostra o impacto, mostra essa habilidade, que é uma coisa que o personagem Saul Goodman no Breaking Bad sempre foi muito marcado. Sempre tem um cara com a lábia, com a enrolação, assim, com a É o argumentação. melhor, é o melhor. Aquela enrolação de trambiqueiro, né? É incrível esse primeiro episódio e dá esse impacto. E a participação do Tuco veio muito bem a calhar, até porque também apresentou, foi graças a isso que teve um gancho do Ignacio Nacho, né, que é um personagem muito importante na série. E rapidamente eles já tiram o Tuco, dá uma prisão pra ele ali, né? Pra ele só voltar lá em Breaking Bad mesmo e trazer o Lalo, né? Trazer um problema pra cá e tal. Isso. Aí Exato. no início é Hector e depois Lalo. Quando você falou, a minha preocupação era isso. A minha preocupação era ficar incoerente com o Breaking Bad. Você fazer um conteúdo que não se justificasse no Breaking Bad e a gente achasse um monte de furos, tá ligado? E não sei se você achou, não sei se alguém achou, quem achou, comenta aqui, mas eu achei muito redondinho. Não teve um furo Ficou assim bom. que você dissesse. Tipo, Hector Salamanca perdeu um olho, aí no Breaking Bad, oxe, mas ele tinha olho do Breaking Bad, por exemplo, um negócio desse. Não teve, foi Pra tudo mim bem foi casado. fechadinho. Você já tentou reassistir Breaking Bad agora, depois de Better Call Saul? Pra falar a verdade, eu tô fazendo isso. Tô fazendo isso agora, assim. Eu tentei assistir a partir do episódio que o Saul Goodman aparece, né? Que é o episódio lá chamado Better Call Saul, lá em Breaking Bad. Sim. E é muito engraçado ver o Gus Fring, o Mike, todo mundo jovem, pô. Os atores tudo mais jovem do que eles estão em Better Call Saul. É muito engraçado. Inclusive interessante, porque é assim que Jesse e o Walt sequestram ele, jogam ele assim na vala, né? Pra dar aquele susto nele. Ele fala realmente, não fui eu não, foi o Ignacio que fez isso, foi o Ignacio, a culpa é dele. E o personagem nem existia, pô. Então, caramba, até isso encaixou, velho. Foi. Eu acho que era a única coisa de lá de Breaking Bad que tava realmente assim, que tinha que ter alguma conexão obrigatória aqui, era essa. Era a única coisa mesmo que assim, poderia ser um problema, entendeu? Essa foi a única citação lá que faz sentido aqui. O resto tudo é mais referência e tal, mas assim, citação direta, essa foi a única que eles conseguiram resolver bem. Eu acho assim que ainda tem a questão do problema do Hector, né? Salamanca, como é que ele ficou naquela condição. E massa também mostrar que tudo foi o Gus Fring que fez. E assim, até justificar qual é esse ódio tão grande que o Hector tinha por ele. Então, assim, tudo antes ficava naquela zona em que a gente só tinha que imaginar, que tinha que supor, né? As coisas. E várias dessas coisas foram respondidas. Sim, talvez nem precisasse ser respondido, mas eu achei satisfatórias as respostas que foram dadas, né? Então, eu também estava com outra preocupação em relação ao personagem, a namorada do Sol, agora esqueci o nome dela. A Kim. A namorada do Sol. A Kim, eu estava com a preocupação de como é que essa mulher sumiu por tanto tempo, não apareceu mais assim, tal, em Breaking Bad e tal, mas também foi bem justificado, foi bem resolvido quanto ao destino dela, e ela não ter nenhuma menção em Breaking Bad. Então, massa demais o que foi encaixado, tudo redondinho, tudo bonitinho. E é uma série que só veio a somar mais, e para mim fica as duas parelhas, assim, sabe? São duas séries que ambas valem muito a pena ver. Realmente, todos os personagens importantes que foram trazidos para Better Call Saul, criados para cá, né? Eles tiveram seu desfecho muito lógico aqui mesmo, né? Então tiveram seus caminhos, seus desfechos muito bem feitos, muito interessante, né? E o Bob Odenkirk, eu acho que ele é o ator que, de todos, é o que aparenta estar mais novo em Better Call Saul, porque parece que o ator realmente cuidou de si, não sei.
A aparência, Sim. ele parece realmente estar mais novo aqui do que ele estava em... Eu acho que ele deu uma emagrecida, porque em Better Call Saul ele tá um pouquinho mais gordo, ele parece estar um pouquinho mais velho. E aqui ele tá realmente com a aparência mais cuidada, tá a aparência mais novo mesmo, assim. Achei interessante. Ele sofreu um infarto, não foi? Agora no final da gravação Eu não das... tava sabendo disso, não. Foi? Foi, Rolou isso, foi? ele teve um infarto, se eu não me engano, quase morreu mesmo. Foi durante Caramba. a gravação, se eu não me engano, daquelas cenas da morte do... Ali no meio. A morte do Howard. Foi. Mas é de emoção ou alguma coisa assim, não? Rapaz, ele diz que pelo menos é, ele ter sobrevivido foi por causa dos atores da Kim e do Howard, que rapidamente foram tentar reanimar ele, aí rapidamente os médicos vieram, tiveram 3 tentativas de desfibrilador para ele voltar o coração bater, né? E ele disse que tem as memórias de toda a experiência, né? E ele colocou uns estentes no coração assim e tal. Deve ter sido uma cena muito tensa, né? Algo assim. Aqui eu acabei abrindo uma reportagem aqui que comenta que ele realmente tinha algum problema, já era uma coisa de má alimentação, tinha problemas cardíacos, alguma coisa do tipo, tinha gordura acumulada no coração. E aí, A então, tensão da cena, assim, né? talvez não tenha sido, talvez não tenha sido necessariamente pela cena, mas talvez ele tenha feito alguma movimentação. Nessa cena ele estava ele estava amordaçado, né? Então, se eu não estou enganado, ele estava amordaçado para o Lalo botou a mordaça na boca dele que ele ficava talvez isso também, né, a complicação do Não, mas ácido, aí isso aí foi enfim, eu não sou depois. médico, Isso aí foi depois. É Lalo, foi. quando chega, os dois estão sentados no sofá de mãos dadas, tenso. Aí o Lalo dá um tiro na cabeça do Howard na frente deles. Aí ele só é amordaçado depois, né? Ah, Dá a entender que isso foi antes. Foi quando ele morreu mesmo e não quando ele é amordaçado. entendi. Ou talvez seja É, antes da morte dele, não sei. Assim, eu sei que foi um negócio tenso aí, pelo jeito. E. mas que bom que ele está vivo, Pois pôde é. ver que a série foi um sucesso, que foi aprovada, que eu acho que todo mundo, eu estou vendo muito elogios em relação a essa finalização, então que bom que ele está aí, né? Porque eu acho que ele brilhou, eu acho que assim, todo o elenco, eu acho que foi formado de bons atores, mas ele se destaca demais. Eu acredito que ele ganhou alguns prêmios por atuação e todos merecidíssimos. Vários episódios assim, ele passa muita emoção. Toda essa carga que o personagem carrega, toda essa história, um turbilhão de emoções que ele consegue transmitir muito bem. E até, tipo assim, ele transmite bem a falsidade que é a atuação do Sol, porque o Sol também é um bom ator, né? Assim, Outra personagem. preocupação que eu tive também era se ele seria uma série de júri, de tribunal, né? Ou seria uma série voltada mais pra é, essa parte criminosa. Meio que foi uma mistura, né? A gente, assim, quase não teve tribunal, mas quando teve foi importante, né? Mas a gente teve muito das malandragens do Jimmy junto com a Kim, né? E demora muito pra ele virar o Saul Goodman. Eu vou ser sincero, ali na metade, quarta temporada, eu já estava assim, tá, tão enrolando demais, cadê o Saul Goodman que não chega, sabe? Essa sensação de... Sim. No final, eu entendo a importância de todo o desenvolvimento de tudo. Eu entendo agora. Agora que acabou, eu entendo. Tudo foi importante. Não tem nada assim que não valeu a pena. Mas no meio do caminho eu tava um pouco, sabe? Pô, tô enrolando demais. Sim. Eu confesso que eu estava muito envolvido na história daqueles personagens. De forma que eu não estava nem mais ligando quando é que ele ia virar sol. Mas em algum momento eu tive essa preocupação de, caramba, será que eles não vão mostrar? Será que realmente isso aqui está tão distante de Breaking Bad assim? Está tão longe, o cronograma está tão longe assim, a cronologia está tão longe. Mas assim, é interessante porque o Sol no Breaking Bad mostra como se fosse ele sempre um advogado da ralé, assim, dos criminosos mais básicos, batedor de carteira, assim, como a frase que o Jesse diz, né? Quando você está com problemas, você vai
atrás de um advogado criminal, não vai atrás de um advogado criminal, e sim do advogado criminoso. Pois é. E é isso mesmo, é o cara que tá defendendo uma pessoa que já tá errada, que já tá no problema. Isso fica massa, essa virada do Jimmy McGill, que conseguiria ser um excelente advogado, teve acesso a trabalhar em várias empresas no lado bom da coisa e tal, só que ele era bom na malandragem e ele abraçou a criminalidade, digamos assim. Muitas vezes a série coloca na mão da Kim e do Jimmy o poder de decidir por algo que vai ser bom pra eles e não vai ser tão fácil, mas que eles vão conseguir um futuro interessante. E eles abandonam. Me lembra muito, tem um momento que a Kim ela foi apresentada a alguém do governo, sei lá, ou de outra empresa de outro canto, que ela ia ter uma entrevista de emprego. Aí ela tá indo no carro, viajando para essa entrevista. Aí tem aquele problema do que eles estavam falseando as fotos do juiz de braço quebrado. Acho que foi no começo dessa temporada, da sexta. Não sei se tu lembra disso. Aí eles estavam falseando a questão das fotos do juiz entregando as provas, tal, contra o Howard. Que eles estavam planejando um grande golpe contra o Howard, né? Aí o Jimmy liga pra ela e diz: olha, deu errado aqui, o juiz tá com o braço quebrado e a gente precisa tirar novas fotos. Aí a Kim abandona o que ela ia fazer e volta pra resolver essa questão do braço do juiz. Aí, bicho, ali ela abandonou o futuro brilhante dela em outra coisa, né? E abraçou a parte golpista, né? Que mostra no flashback também que ela tinha uma questão com a mãe dela também, com essas questões de pequenos golpes, né? Que claramente, assim, dava a entender que era como se ela achasse aquilo muito empolgante. Porque sempre que ela via que um golpe dava certo, principalmente, assim, a atuação do Jimmy ajudava a fazer o golpe dar certo e tal, ela agarrava ele, tem uma cena mais, assim, de romântica, sexual, digamos assim. Sempre que dava um negócio certo, eles iam pra cama, digamos assim. É como se aquilo envolvesse ela como um vício, tá ligado? Ela gostava muito daquela vibe, dessa vida mais bandida, assim, mais emocionante e tal. Mas, assim, e eu falo assim, eu penso a mesma coisa do Jimmy. Ambos conseguiriam ser excelentes advogados em carreiras normais e tal. Mas o golpezinho, o jeitinho, parecia que se sobressaía por ser algo mais emocionante e algo, entre aspas, mais a cara deles, né? Tanto é que nas últimas temporadas aí, a Kim bate o arrependimento dela e ela começa a trabalhar pro bono, né? De graça, para algumas pessoas. E no final também, além de quando já tá tudo preto e branco, ela vai ajudar um escritório ali de advocacia, né? Que ajuda as mulheres de graça também. E no final da série ela voltou a ser advogada. Então, assim, meio que ela teve a sua redenção, né? De uma forma ou de outra. Se ela tá tendo uma vida feliz ou não, eu não sei. Mas pelo menos ela teve a redenção dela. Ela não foi pra cadeia e tal. O Jimmy conseguiu levar toda a culpa pelos dois, né? Exato. Fica meio aberto, assim, que realmente ela não teve consequências, né? Mas que ela tenha participado, ela não teve consequências, porque o Jimmy também assumiu toda a culpa, né? Mas o que eu acho mais interessante desse final é que, se ele quisesse, e ele prova isso, né? É que ele ainda conseguiria reverter muito da pena dele, né? Ele só ia pegar 7 anos, né? Ele era... mostra... Não, então, mostra como ele realmente era foda. Ele era um advogado que ele conseguia manipular o sistema muito bem. Ia pegar 7 anos numa prisão que ele adorava. Ele tinha até falado que ainda queria uma outra cláusula no acordo, que era ter um pote de sorvete toda sexta-feira. Mas aí ele entregaria uma informação acerca de... Era do Howard. De Hamlin, né? Howard Hamlin. E só que aí não sabia ele que Kim já tinha entregue o depoimento contando toda a verdade da parte dela, né? Pois é, foi aí que ele começou a pensar em um jeito de salvar a Kim, né? Sim. E é interessante isso, que tipo assim, ele se dá mal, mas ele se dá mal mostrando que ele ainda poderia se dar bem, tá ligado? Pois é. Isso é massa. O personagem, assim, todo o crime que a gente acompanhou, toda essa jornada criminosa que a gente acompanhou,
teve consequências, mas o personagem tinha plena capacidade de sair, não vou dizer impune, mas em condições muito desproporcionais ao teor dos crimes deles. Que é o que são crimes acumulados de Better Call Saul e Breaking Bad, né? Pois é, porque o de Breaking Bad a gente já sabe tudo, mas não, a série não explora, né? A série só cita. Mas a gente já sabe, Sim, né? sim. E outra coisa interessante, Luiz, é o seguinte, que muitas coisas ficaram abertas naquele final de Breaking Bad, né? Porque tem aquele final que o Walter sai matando todo mundo, resolve. Ele fala com o Skyler daquele jeito, eu fiz isso por mim e tal. Só que fica muito aberto qual era o pensamento geral da família acerca de Walter White depois daquilo, né? Depois de tudo contado, depois que tudo é confessado e tal. E aí, quando a esposa do Hank participa daquele final, ela tá muito traumatizada e descendo o cacete em Walter White e tal, meio que mostra é a figura pública do Walter ali, né? Tipo, a gente consegue imaginar toda aquela vizinhança, aquela cidade, os alunos dele, o cara do Lava Jato, todo mundo agora viu o cara, sabia que o cara era um criminoso de patente maior que enganou a galera pesado, né? E que provavelmente foi plenamente renegado pela família. Fica imaginando os traumas que passaram o filho dele, a esposa dele e tal. Então, isso deu para ter um gostinho do que foram as consequências das ações de Breaking Bad. Cara, o que eu acho mais louco é que tudo em Breaking Bad durou 2 anos, né, bicho? Eu acho isso muito maluco, bicho. E Tem que ler. A única diferença que botar o nosso pé no chão é que o cara tinha câncer e tinha pouquíssimo tempo de vida, né, galera? Parece que o médico tinha dado 6 meses de vida com qualidade, alguma coisa assim, mas em algum momento do tratamento dele começou a ter uma remissão de 80% dos tumores e que no fim da série os tumores voltam, não é isso? E aí ele faz aquele exatamente. sacrifício final para salvar o seu parceiro de guerra. Eu tô vendo aqui também que tanto Breaking Bad quanto Better Call Saul duram 2 anos. Better Call Saul começa em 2002 e termina em 2004, pelo menos a parte da timeline ali antes de Breaking Bad, né? E, e Breaking Bad começa em 2008, é 4 anos depois de Better Call Saul. A timeline cronologia, não é isso? É, a cronologia. Começa Entendi. em... Na cronologia da série, Better Call Saul começa em 2002 e termina em 2004, né? Nos acontecimentos ali do passado, né? Breaking Bad começa em 2008, termina em 2010. Aí tem a citação aqui de El Camino e algumas coisas que ocorrem ali ainda em 2010. Ou seja, Saul Goodman não passou muito tempo não vivendo, passou meses vivendo como Gene. Não durou muito não. Foram apenas meses que ele passou. Foi. Dá a entender aqui, deixa É, eu ver aqui. Ah, não, não, não. Não, é isso mesmo. São 2 anos, pelo menos, aí, fugindo. então ele anos naquela condição ali, né? Exatamente. Breaking Bad termina em 2000 termina em 2010. É isso mesmo. Termina em 2010, ali poucos meses ainda em 2010. Aqui, ó. Breaking Bad termina... Oh, meu Deus, eu tô confundindo aqui. Pera aí. A série termina... O último episódio se passa em setembro de 2008. Quando o Walter White vai na casa dos ricos lá, faz aquelas ameaças com o sniper, né? Com o laser do sniper e tal. Setembro de 2008. Aí o Gene, ele lá na Saul Goodman, começa em outubro de 2010. Ou seja, setembro, outubro, novembro, em dezembro ele é preso. Sentenciado a passar Mas aí, 86 anos. entendi. Mas são 2 anos, não é isso? Porque você falou 2008, que foi o fim do Breaking Bad, e 2010, quando ele Não é é. porque tem um salto temporal do Breaking Bad, tá lembrado? Sim, sim. Tem um salto temporal ali. Então, assim, toda aquela parada. Deixa eu ver aqui. Toda É aquela porque também parada. tem,
Tem um salto O Walter temporal. White também passou algum tempo, não foi sumido? Também passou. Foi, ele passou um tempo sumido, mas é questão de meses só. Então é o que eu tô Sim. vendo aqui. Breaking Bad começa em 2008 e termina em 2010. E nisso já tá tudo incluso, salto temporal e tudo. Certo. Aí ainda em 2010 ocorre El Camino, que é o Jesse Pinkman fugindo. Tu viu o filme, né? Sim, foi logo em seguida, realmente, dos acontecimentos. Pronto, a história de Jesse é tudo em setembro de 2010. Tudo ali se passa em questão de 4, 5 dias. É um negócio Aham. pequeno. E esse pós Breaking Bad aí que a gente viu do Gene começa em outubro e termina em dezembro, mas ele já tá fugindo desde setembro, entendeu? Então são realmente alguns meses que ele ficou sumido. É, inclusive toda essa parte preto e branco eu achei maravilhosa porque durante a série toda a gente tem uma referência ou outra, né? Sempre a temporada começava em preto e branco, mostrando ele lá fazendo aqueles cinnamon, sei lá como é o nome daquilo ali que ele faz. Sim. É tipo um donut, né? Sei lá o que é aquilo ali. É Aham. um doce ali feito de pão e tal. E a temporada terminava também com ele lá fazendo aquele negócio, né? Mostrando o dia a dia dele naquele shopping. Aí, no final agora, quando realmente eles alcançam o Saul Goodman de Breaking Bad na série, aí tem um salto e ele só começa a lidar com as coisas do pós Breaking Bad, né? Que eu achei bem legal. Uhum. Isso Achei. mesmo. O jogo de cores deu uma ajudada muito bacana, inclusive emblemática demais aquela cena que a senhorinha descobre que ele na verdade, era um advogado fugitivo, né? E tá tudo em preto e branco, mas apenas o reflexo dos óculos dele estão refletindo a propaganda dele. Se você está com problemas, é melhor ligar para o sol. Está refletindo o colorido. Isso é lindíssimo, é lindo demais. E tem toda uma carga simbólica, né? De ele tá sentindo o reflexo do que foi toda aquela vida pregressa de crimes e as consequências que ele vai ter que aguentar em cima disso, né? Rapaz, Caramba, muito. poucas obras conseguem fazer cenas em preto e branco tão bom quanto Better Call Saul fez ali no final, velho. E a gente Pois viu é. muito, eu me surpreendi que teve aí ele voltando a fazer golpe, né? Na questão lá do shopping, com o filho daquela senhora tal. Então, assim, aquele golpe da clonagem de cartões, né? Clonagem de cartões e documentos da galera, pegando senha de banco, etc. E com aquele esquema do táxi, do bar tal. Caramba, mostrou muito ainda naquela cena preto e branco. Muito bom ainda tem essa. Mostrou muito e muito bom. Excelente. Mas a única questão era que eu realmente tive a impressão que passaram anos, né? Pois é, e não foi E pouco tempo. é, é, eu pensei que tinham se passado anos, porque ainda ficava mais latente esse pensamento de que Jimmy era aquilo mesmo, ele era praticamente um viciado em dar os golpes, né? E uma hora aquilo ia voltar nele. E na história mostra isso, né? Teve um momento ali que é isso, é incontrolável. Ele pegou e voltou para a vida dos golpes, né? Primeiramente porque ele foi reconhecido pelo taxista, né? Que era o taxista que trabalhava em Albuquerque. E aí ele fez aquele golpe como se fosse um suborno para que o taxista não pegasse a ele, as autoridades. Sim. Mas depois que ele deu aquele primeiro, ele começou. Ele digamos assim, como se fosse o alcoólatra que teve uma recaída. E Tanto é aí que ele ele fala passou. pro cara, olha, foi só esse golpe, não me chame mais, tal. E o cara, beleza, né? O cara lá, o filho da mulher, não ia fazer mais nada. Ele realmente seguiu a sugestão do bicho, mas o Gene, né? Que é o Jimmy, no caso. O Sim, Jimmy ali, o Sol, que quis voltar, né? Com aquele golpe do bar e tal. exato. Se não me engano, ele voltou depois de saber notícias, não foi? De Kim? Ou Foi. eu tô enganado? Primeiro ele busca notícia da ex-secretária dele, né? De como tá a questão das investigações em Albuquerque. Aí ele resolve ligar pra Kim pra conversar com ela lá na onde ela tá trabalhando agora e ele fica puto e resolve voltar. Mas pra você ver, ele teve mais uma Inclusive, chance de recomeçar, né? Então no final de tudo,
de toda aquela galera que escapou pelo cara do, do aspirador de pó, só o Jesse Pinkman que, teoricamente, né, até onde a gente saiba, conseguiu recomeçar a Até onde vida. a gente sabe. Exato. Inclusive, eu tinha teorizado, justamente porque não dá nenhum sinal de vida no Breaking Bad, que de alguma forma ela tinha usado o recurso do aspirador de pó. Sim. Seria tipo assim, o Jimmy ia descobrir essa possibilidade através de Kim que tinha sumido por ali. Enfim, abriu o precedente para a gente fazer muita especulação e tal. Aí, já que a gente falou dos golpes, Luiz, eu fiquei eu acho que é a marca principal do Better Call Saul, que era a qualidade da criatividade para fazer esses golpes, né? Durante toda a série, ele arrumava uma forma de dar esses golpes que era surpreendente demais, pô, era incrível. Eu acho que é o melhor. O melhor da série são os golpes, os planos mirabolantes que davam certo. Sim, Eu acho que é o melhor a de gente longe. ficava, caramba, como funcionou isso? E, tipo, de certa forma, muitas vezes era jogado na nossa cara e a gente não imaginava que era isso, tá ligado? Então, quando ele dava a grande revelação do que era o golpe, eu costumava ficar abismado. Caramba, que incrível, bicho. É muito bem feito, é muito bem pensado. E ele começa a envolver Então, depois aquela galera de filmagem da universidade lá, né? Que tem os é que equipamentos e tal. isso, que depois eles vão ficando mais caprichados também, eles estão melhorando de vida. A gente vê como é que ele conheceu o Rio, né? Aquele cara grande que tem um careca com a cabeça de ovo Sim. e ajuda ele em Breaking Bad e começa a ajudar ele nesses Que é golpes. o que deita na montanha E de dinheiro de Walter White. isso. Inclusive, o golpe para libertar o Rio me pareceu mais legal. Foi o que ele convenceu que Rio era uma grande figura de uma comunidade, né, religiosa, que ele, era um Não cara que lembro, não fazia. lembro desse. Foi lá no Era, começo? foi tipo assim, convencer ele. O Rio tinha sido. Não foi no começo, acho que foi na temporada anterior. O Rio tinha sido preso por alguma coisa. Ah, foi agressão policial. Porque o policial foi dar uma batida no Jimmy quando ele estava vendo naqueles celulares. Sim, E sim. aí o Rio deu um golpe, né, no policial. E aí foi preso, parece que foi filmado, teve um flagrante e tal. E aí ele foi preso. E aí, como ele tinha muitas informações, Jimmy estava com medo de ele ser pressionado de alguma forma e ele soltar alguma informação sobre as coisas do Jimmy, Sim, né? Que sim. ele sabia de muita coisa e tal. E aí, Jimmy estava segurando uma versão de que ele só foi defender pensando que tinha sido um caso de agressão policial, alguma coisa assim. Só que ele convence uma galera a ficar ligando, dizendo liberta o cara e tal. E Ah, Jimmy meio que cria todo um dossiê colocando ele como um cara benevolente, um filantropo que ajuda uma galera. Então, forjava notícia na internet de que ele era um grande filantropo. E aí, ele tinha vários celulares, o Jimmy, né? Que supostamente eram de endereços de igreja. Então, quem fosse ligar buscando a referência, dizia, não, o Rio era um cara muito bom, fez, ele salvou minha filha do afogamento, ele deu comida para não sei o que lá e tal. E aí, de forma que criou uma comoção nacional e parece que o juiz disse, não vou entrar com ação contra esse cara, porque claramente tem uma versão aqui, vai ter um motim, foi mais ou menos nessa pegada. É muito criativo, é muito bem feito, assim. Você pensar, caramba, ele teve esse estalo e aplicou com tanta eficiência. e o negócio dos celulares é Então, porque ele tava trabalhando numa loja de celulares, aí ele viu aquela parada deles serem meio descartáveis, né? sim, De baratos e descartáveis, ele começou a vender para o submundo do crime ali, todo mundo que queria ia vender. Caramba, que doideira, cada coisa, velho. porque ele tinha sido suspensa a licença dele de advogado, né? É, E aí, para ele conseguir a licença de volta, ele precisava ter algum. Um dos critérios é que ele começasse a trabalhar em algum canto. Então, ele começou a trabalhar. Ele foi trabalhando em cantos que tinham pouco movimento. Aí, ele criou o movimento daquela loja, assim, né? Cara, e tem uma parada que é uma entrevista de emprego que ele tem no Antiquário. Não sei se tu vai lembrar. Mas ele teve uma entrevista de emprego no Antiquário nessa resenha. E ele, com o poder argumentativo dele, ele convence assim
que ele seria uma excelente pessoa para aquela loja. E os donos da loja falam, não, sim, claro, ó, incrível, pode começar amanhã. Aí Jimmy sai assim, aí ele para pensar. Rapaz, aí voltou. Bicho, mas tu me contratou só porque eu falei e tal. Eu poderia ser um louco, podia ter mentido tudo isso aqui e tal. Vocês nem checaram e tal. E aí meio que ele vai convencendo o cara do contrário, de que ele não devia ter sido contratado e tal. É uma viagem muito louca. E aí acaba que ele volta nesse antiquário e rouba uma peça preciosa lá. Inclusive, ele utiliza um cara, passa a ser parceiro dele também, né? Ah, No eu lembro Breaking de uma Bad. estatuazinha. Sim. Cara, é muito bem montado isso, pô. É muito bem montado. Não, e se você for analisar os núcleos, meio que os núcleos sempre, assim, eu tava pensando aqui, não, vamos analisar núcleo a núcleo. Mas todos os núcleos têm um envolvimento em algum lugar, né? E eu tava pensando aqui no Mike, que mostra ali logo no começo que ele tem um negócio de como se fosse assim um analista de segurança da empresa. Então ele entra como se fosse um funcionário, pega uma prancheta, finge que é um funcionário do local e ele descobre um monte de problemas de segurança da empresa ali, né? Um monte de coisa ele para ter mais influência ali dentro, ele, eu quero falar com o seu chefe porque eu encontrei isso. Ele é um cara muito bom, Mike. Aí tem aquele negócio da reforma, né? De abrir o túnel, aí vem uma galera da Alemanha, né? Aí o Mike tem que Sim. supervisionar a galera que fica numa casa que foi montada dentro de um galpão. É uma loucura da porra, aquela Era um parte cara ali. de muitos talentos, esse Mike, né? A outra personagem que acabou sendo linkada foi justamente a moça dessa empresa, né? Essa empresa era para o Mike receber a grana dele pelos serviços que ele prestava ao Gus Fring, só que receber essa grana limpa, né? Não ser uma grana. Sim, como chefe de Aí ele segurança. foi, exato, ele foi colocado como chefe de segurança. E aí, como ele não queria receber um dinheiro, assim, dava para ver que ou ele estava entediado, ou ele queria meio que trabalhar de alguma forma, honestamente, por aquela grana, né? Então ele achava que era melhor aparecer lá e prestar um serviço de consultoria, tá? Que se perguntasse, e aquele cara, o tal de Mike aí e tal, se alguém perguntasse, não ele é chefe de segurança, apareceu aqui e tal, supervisor de segurança e tal. Pois É é. interessante, interessante. Essa personagem também, em algum momento, lavou a grana do Walter White, que estava recebendo pelo serviço para Gus também, né? Pois é. Pois é. Tipo, todo esse núcleo. Vamos lá, vamos analisar o núcleo do Gus. Né, que ele demora pra aparecer na série, mas assim, o Mike tá desde o começo. É o Michael, o Nacho, mas o Gus demorou pra aparecer ali na metade, mais ou menos. Mas quando aparece é interessante porque mostra um outro lado do esquema do Gus, que além de estar em construção aqui, né? Ele meio que mostra, por exemplo, aquela questão do episódio que o. Acho que é o Walter White, ele está indo tirar satisfação com o Gus. Aí quando ele tá na esquina, o telefone dele toca e o Mike manda ele voltar. Aí você nunca entendeu aquilo ali, né? Você nunca entendeu o esquema. Aí agora, na série mostra que ele tem duas casas, com um túnel conectando elas, né? Onde uma casa fica do outro lado da rua. Tem um casal falso morando nessa casa, né? E tem um falso Gus morando na casa dele. Eles trocam, né? Trocam de lugar. E tem uma equipe de vigilância 24 horas vigilando o bairro ali, né? Então, assim, olha o esquema do cara de desconfiança, né? Muito Sim, sim, doido sim. esse esquema. E mesmo assim não funciona muito bem, né? Se parar para pensar que o Lalo conseguiu burlar tudo isso e ter um encontro com o Gus, um encontro assim que uma coisa meio foi a única a principal crítica que eu faço a essa temporada, justamente esse desfecho do Lalo, né? Ele conseguiu invadir, conseguiu chegar, ficar de frente com o Gus. Ele era o armado e mesmo assim ele morreu. Um cara que se mostrou tão preparado, né? Mas ali foi um O Lalo. vacilo do Gus, né? O Gus que não seguiu as ordens do Mike e resolveu ir lá atrás dele sozinho, né? Não, na verdade ele E não foi aí sozinho, Lalo, ele né? foi com outra pessoa, mas Lalo matou, eu acho, os dois. Com a galera, mas Lalo era um Superman, pô. Lalo era um Superman. Sabe o que é que o pessoal Inclusive um personagem descobriu? muito Que o divertido. Lalo, ele fez Rebeldes, velho. Começou a carreira dele em Sim, Rebeldes. sim, sim, eu vi essa foto e tal. E aí o comentário era, o que é que o bigode não faz, né? Porque agora ele tá bonitão, né? Mas no Rebelde tava um cara estranho. Pois é, que doideira. Aquele cara veio de Rebelde. Eu tô procurando aqui, eu não tô vendo
na lista dele no IMDb. Ah, tá aqui, Rebelde. Ele fez 2 episódios só. Ah, tá. Foi só uma participaçãozinha. Foi que nem os pessoal do. Não, o nome da série agora. The Boys. E fez também Xena Princesa Guerreira, né? O Capitão Pátria e o Butcher. Nossa, Fizeram eles Xena fizeram. Princesa Não, o Guerreira. Butch eu lembro que ele fez. Mas não sabia que o Patrick tinha feito, não, Xena, não. Sim, eles fizeram. O Pátria ele era bem novinho. O Butcher, eu lembro que ele era o Cupido, né? Ele fez, acho que foram 2 personagens. Mas é interessante esse negócio. A vida pregressa de cada um, né? O É. próprio Hector Salamanca, ele tem uma participação bem curtinha no Ace Ventura. Nossa Ele é senhora. o, ele é o síndico do. Não, o síndico do prédio de Ace Ventura, tá ligado? Que simplesmente vai lá cobrar o dinheiro de Ace e Ace diz: Não, eu vou pagar depois, porque ele tá procurando um pássaro raro e ia dar o dinheiro suficiente para ele pagar. Nossa, eu tô Então, vendo que ele fez Scarface também. Caramba. esse, ele tem já essa cara de vilão mexicano mesmo, né? É, pronto, aí nesse arco dos bandidos aí, o Gus Fring eu gostei muito, mostrou o outro lado da empresa, né, assim, a gente viu mais, assim, a construção daquele império do Gus, que a gente quando chega lá, tá tudo pronto pro Walter, né, a única coisa que ele queria era a metafetamina do Walter, é a única coisa que faltou pra fechar tudo ali, né, e aqui a gente vê como foi toda a construção de laboratório, né, e como ele começou aquela briga com os Salamanca, né? Que, como você disse, tirou o Tuco, aí ficou o Hector. Aí teve aquele esquema com o Nacho de trocar as pílulas lá para o Hector ficar na cadeira de roda, que era para ter morrido, né? Mas no final ficou cadeira de roda. Sim. E o Lalo chega depois e o Lalo é muito sangue nos olhos, velho. O Lalo não é brincadeira, não. Dá muito medo aquele cara. Também vale, também vale lembrar dos irmãos gêmeos, né? Que também eram 2 Voltaram também. caras. Não, interessante porque no Breaking Bad, sinceramente, eu achei que eles prometeram e cumpriram um pouco. É, Não sei se verdade. você lembra, mas Morreram eles ficaram fácil pro Hank. o tempo todo caminhando com a música sinistra e a gente pensava o tempo todo, esses caras aí vão trucidar qualquer um que tivesse na frente. E aí ambos, com todas as vantagens possíveis, levaram um cacete de Hank, né? E como eu tô falando, eles tinham todas as vantagens, sabiam onde o cara tava, sabiam como ia agir, efeito surpresa, melhor armamento, e mesmo assim morreram pro Hank. Não subestimando o Hank, ele se mostrou um bom policial na série e tal, mas prometeram muita coisa. E aí, no Better Call Saul, eles deixaram de ser só uma promessa. Tem até uma cena que é porque o Hector Salamanca tinha morrido não, tinha ficado inválido, né? Aí outra gangue tomou o controle da área, né? De controle do tráfico da área. Eles foram lá, só os dois, e a gente só escutava os tiros. Só os tiros, só os tiros, só os tiros. E aí o Nacho só escutando, olhando tenso assim e tal. Os caras arrasaram todo mundo ali, pô, só os dois. Mas tu E achou que os aí, caras entregaram mesmo? Porque assim, eu achei que eles de novo ficaram no quase, pô. Tem uma cena lá que o Nacho Varga tá fugindo de um hotel lá que ele tá se escondendo e tal. Aí vem os dois junto com a galera e o bicho ainda consegue fugir, pô. O Varga ainda consegue fugir de boa, assim. A galera cercando ele, os irmãos lá atirando na frente dele no carro e mesmo assim o Varga conseguiu fugir. Eu acho que e eles também de novo, pra mim, eles decepcionaram. eles tinham a condição de levar ele vivo, né? Então, esse aí eu acho que eles entregaram mais coisa do que no Breaking Bad, porque pelo menos teve esse arrastão que eles fizeram na gangue rival. Então, eu achei que dessa vez, pelo menos, eles fizeram alguma coisa, né? E foram atrás do Nath e tudo mais. Mas você tem razão, eles poderiam ter feito mais coisas, assim, dessa promessa desses dois. Eles parecem Hitman, né? Então, parece 2 Hitmans É, para matar, assim, e poderiam ter cumprido mais, realmente. exatamente. Eu achei estranho, eu achei assim, não, ainda não entregado, né? Tem aquela cena muito boa também do confronto do Nacho com o Gus, o Hector, os irmãos, como é o nome daquele outro, do chefe lá da... Porque tem um chefe e o chefe do chefe, né? Tem um cara que é Tá falando responsável... de Dom Eladio? Tem o Don Eladio, qual é o que fica... Qual é o que representa eles ali?
tem o grandão, tem o Bolsa, é Juan O Bolsa o nome dele? Eladio Deixa eu e ver tem o aqui. Bolsa. É, o Bolsa. E, aparentemente é como se fosse o intermediador, né? É. O cara que tá tentando conciliar. O do Eladio é o que ele O, faz a vingança lá em Breaking Bad, lá na piscina, né? Que o Eladio que matou o exato, namorado dele. exato. Que no caso ele monta seu próprio império, porque justamente o Eladio é o fornecedor, né? Ele fornece a droga, certamente importada, traz essa droga e o papel do Gus e dos Salamancas é fazer a distribuição, né? A distribuição para que sejam vendidas e aí eles têm que repassar a parte deles para Dom Eladio. Aí Dom Eladio fica no bem bom, né? E aí certamente isso aí atiça o Gus para cortar esse intermédio e ele mesmo ser o fornecedor das drogas, né? E é Pois o que é, acontece. pois é. E deixa eu ver o que mais aqui. Aí tem esse. Tem um lance ali todo Nacho também, que a melhor coisa que ele tinha feito antes disso foi Far Cry 3. Sim, 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 sim. E Mesmo. que ele é o Ele tem uma Vaz. participação, tem uma participação especial o ator de voz que deu o rosto para o personagem lá do GTA 4, 5 também, né? Como é o nome do personagem de GTA? Deixa eu ver. Protagonistas GTA. O Trevor, sim. Ele faz. O ator que fez Trevor fez uma pontinha também no episódio. Naquele episódio que o cientista lá, o veterinário, estava precisando de um segurança, aí tinham Sim. dois candidatos, um deles era Mike e outro era o ator de Trevor, É, e Mike tem o. Down. E parece que o que contrata é o que GTA V, que é aquele cara da cadeira de rodas também, que dá umas missões lá. Sim, sim. Então ele tem ali o Trevor e tem ele. O Trevor, o ator, né, que faz o Trevor é muito mais alto do que o da vida real, né? E ele fez o Westworld também, ele tá lá. Como um dos hosts. Ele é um dos robôs lá também. Interessante, interessante. Os nerds ficaram tudo doidos. Pois é. E acho que ele participa umas 2 ou 3 vezes aqui em Better Call Saul, em golpes diferentes, assim. Acho que ele Sim. volta outra vez. Aí, Ele não é o veterinário? Não é isso que ele faz o veterinário? não, o É o veterinário é mesmo outro. outro? Ah, O tá. veterinário até tem um negócio engraçado, que o veterinário tem um livro todo criptografado por ele mesmo, né? Com contatos com contatos do submundo. Sim. E esse livro aparece, esse caderninho aparece com o Jimmy lá em Breaking Bad. Aí não mostrou como foi que o Jimmy adquiriu, mas o veterinário disse que já estava querendo se aposentar. E provavelmente o Jimmy comprou, né? Esse Exato. caderno dele. Deve ter sido daí Exato, que, exato. que veio aquele contato do cara O Rio, do né? aspirador. Não, o do Não, aspirador, é. o Rio também veio por intermédio dele, o cara do aspirador também. Certamente todos esses contatos que do nada o Sol acha vieram daí, né? O veterinário tem essa importância de fazer essa ligação, essa conexão entre o Jimmy e os bandidões. E também de arrumar uns trabalhos para o Mike, né? Então, Pois é. era um personagem interessante, até por ele ser veterinário, meio estranho isso. É porque normalmente essas. Eu não sei na vida real, né? Tô dizendo assim, baseado nas obras que eu assisto. Sempre tem um veterinário que, por ele saber fazer o básico ali, ele consegue fazer nos humanos também. E eles atendem a galera do crime, entendeu? Sim. Sempre tem um filme, uma série que lida com gangue e tal, que tem um veterinário que atende a galera ali por baixo dos panos e tal. E essa brincadeira do inconsciente coletivo, realmente. Pois é, se ele sabe costurar um animal, então ele sabe também costurar tirar uma bala de um humano, costurar um humano e tal. Então, Tirar o rim de uma pessoa e vender. pois é. Então, assim, meio que é essa a lógica, né? Aí na Sim, parte sim. aqui no arco dos advogados, né? A gente tem aqui a trama do Chuck McGill, que fundou a empresa junto com o pai do Howard, né? Se eu não me engano. Aí o Howard já é o filho do. Ou foi com o próprio Howard, eu não lembro, mas eu sei que tem o Chuck, que era o principal da empresa, né? Sempre tava lá. E é o cara que tá no quadro, o cara que é referência pra todo mundo. E o Howard é um cara que de início ele é colocado como um cara muito mala,
Mas ele não era, assim, ele não é um cara malvado. Ele não é um cara que tem Pois más é, intenções. Ele é só um pouquinho playboy. E a série, do início, parecia que ele era um antagonista do Jimmy, mas não era. O Jimmy implicava pois com ele é. porque sim. Tanto é que o Howard nem tinha más intenções com o Jimmy. Ele até queria ajudar, né? Então, até isso é uma coisa que me dá pena, porque ele era um personagem muito legal. O Hamlin, né, o Howard Hamlin, ele em vários momentos mostra que ele deu oportunidades, ele tentava até, como tu mesmo falou, ajudar o Jimmy, e essa ajuda era sabotada pelo irmão do Jimmy. E em vários momentos, até quando o Chuck morreu, ele ofereceu oportunidade e tal. E aí, aparentemente, o Jimmy tinha um ranço grande contra esse personagem e não conseguia ser desabilitado. Eu não sei se era uma questão de que ele queria se mostrar maior e mais inteligente que o Howard, então ele fazia esses golpes, ele fazia essas sacanagens, ele destruía propriamente a vida do Howard, e a consequência foi justamente a destruição da vida do Howard. E, e aí eu acredito que, tipo assim, não me foi apresentado um motivo para fazer isso que fosse, como eu posso dizer, natural, lógico. Seria uma coisa mais que parecia um ranço que ele estava colocando para ele, uma inveja que ele tinha. Isso é legal, porque deixa os personagens mais camadas, né? Mais conteúdos, assim. E faz, tipo assim, como você bem falou, ele parece em algum momento o antagonista do Jimmy, porque ele foi sempre construído para a gente ter alguma raivinha dele, mesmo que essa raivinha não fosse tão justificada. Pois é. Tanto que quando ele é sacaneado, meio que a gente gosta também. Até Só que quando a chegar gente ao faz. final, né? Quando ele até chegar ao final, quando ele morre, quando a gente vê que tipo, a imagem que ele construiu de filantropo, de um bom advogado, prestador de serviço à sociedade, totalmente destruída É, e a passou a série eu ser acho que fez de propósito pra gente se sentir tão culpado quanto o Jimmy e a Kim. Entendeu? A gente exato, sempre se perfeito. divertindo ali com os golpes do Jimmy e tal, não sei o que, contra o Howard. Ah, o Jimmy que fez um cabelinho, se pintou de laranja, um carro igual, usando o carro do Howard pra jogar a garota de programa na frente lá do cara do outro sócio lá. É, do outro sócio, não, do outro cliente lá da empresa, né? Do outro escritório da advocacia. Aí todo aquele teatro a gente achava divertido, mas no final a gente se sente culpado junto, né? Pois é. Entre as sacanagens que o Jimmy fez com ele, foi aquele vício de cocaína que ele espalhou, que o Howard tinha, de forma que até plantou cocaína no armário dele, fez ele ter alguns surtos, porque ele tinha evidências de que o juiz que ia fazer a mediação entre aquela rede de asilos, né? Ia fazer a mediação entre a rede de asilos e as queixosas, né? As idosas que estavam processando a rede. Ele deu a entender que o cara foi comprado, né? E ele fez muitas dessas sacanagens. Teve um momento também que ele contratou prostitutas, o Jimmy contratou prostitutas para irem cobrar ele, né, em um restaurante, né? Ah, é, Porque também você não teve isso. pagou, não sei o que lá. Então, assim, a imagem do cara foi completamente manchada, uma reputação que aparentemente foi construída de forma limpa, né? E em algum momento a gente teve ranço dele, porque ele foi um personagem para ser construído, a gente ter esse ranço. Em outro momento, a gente mesmo teve a mesma crise de consciência que a Kim teve no final. A Kim foi uma pessoa que foi uma protegida dele, foi completamente ajudada por ele, e mesmo assim contribuiu para que ele se ferrasse, tá ligado? É doideira demais. Pô, é muito bem feito, bicho. É, tem a questão lá do Mesa Verde, né? A questão Sabe? da galera dos idosos lá que tinham dinheiro pra receber. Aí o Jimmy foi lá dar uma atrapalhada pra tentar roubar os clientes pra ele. Foi uma confusão da porra, mas foi muito legal ver o Jimmy dando um golpe nos idosos, usando os idosos, né? Ali pra se fingindo de amigos deles no shopping, né? Enquanto a galera passeava no shopping.
Aí depois indo lá visitar a galera. Foi uma parte interessante ali da história, né? E o Chuck tinha Sim, aquela sim. parada de, ele tá doido, não tá? Será que realmente tem uma parada eletromagnético que afeta o corpo dele ou é só coisa da cabeça dele, né? Tem isso Sim, também. e o conflito que ele tinha com o irmão, né? De achar assim, porque o Chuck aparentemente foi o cara que se esforçou pesado para chegar onde chegou e, e sentia que o Jimmy sempre buscou atalhos na vida dele, né? De fato, advogado formado na Universidade Online da Samoa Americana. É, tem isso. Eu acho que é isso. E que, inclusive, estava falando sobre ganchos, né? Esse foi outro gancho, que realmente tem o diploma dele em Breaking Bad, dizendo, na Universidade da Samoa Americana. Até esse pequeno detalhe virou uma coisa relevante no Better Call Saul, Na né? história, né? E, de fato, ele chegou bem alegre. Olha, eu me formei. Como assim se formou? Oxê, Universidade da Samoa Americana e tal. Então, assim, o Chuck, apesar... nunca reconheceu o talento do Jimmy, nunca quis realmente que o Jimmy chegasse a um pé, não vou nem dizer de igualdade, mas chegasse perto dele, ele sempre quis se colocar nesse panteão e até sacaneou ele. Eu acho que o Chuck é um personagem que, com o tempo, a gente ficou com raiva dele, né? Porque realmente ele era muito arrogante e principalmente porque a narrativa sempre é com o ponto de vista do Jimmy, a gente sempre estava torcendo para que o Jimmy se desse bem, principalmente porque ele se metia em muita roubada, ele estava sempre com problemas e tal, e a gente queria realmente que ele melhorasse, e a gente via que, tipo, de repente, aí foi uma coisa que foi descoberta, que foi mostrado de repente, assim, o Chuck sacaneou ele em relação a essa conta do asilo, né? Que Jimmy ia ficar encarregado do processo e ele uma forma de o Jimmy não ficar. E também teve esse negócio do Mesa Verde também, e era uma coisa que a Kim ia pegar, né? Ia pegar essa conta para ser a única cliente do Mesa Verde. E eles entraram, a Hamlin McGill, entraram como concorrência para serem eles os responsáveis da conta do Mesa Verde, né? É. E aí que o Jimmy dá aquele golpe fantástico, tentando descredibilizar as capacidades do Chuck. É muito Teve legal um esse filme. do. Teve algumas vezes, né, que ele tentou. Uma que eu lembro que eu acho que é essa daí. É que ele pega o documento, vai na Xerox, aí ele recorta o negócio, troca ali um número, um endereço, sei lá o que é. Pede pro cara xerocar de novo a- o documento, né, o contrato, né? E vai lá e entrega. Aí na hora de ler os documentos, aí o Chuck fica, ué, mas eu nunca erro número, né? Número de endereço, eu não erro essas coisas, não é de mim, né? Aí ele fica descredibilizado, parecendo que tá ficando idoso, né? Senil, esclerosado, alguma coisa assim. Justamente porque essa troca de números invalidou completamente a ação que a Mesa Verde tinha feito, né? É, E por causa disso, toda a ação tinha que voltar a um patamar inicial. Então, tem um atraso muito grande em toda a movimentação. Naquele seria o primeiro caso que a Hamlin McGill estava pegando no Mesa Verde. E o resultado disso foi que eles quebraram o contrato com a Mesa Verde e contrataram Kim, foi doideira, que hein? passou a ser a advogada do Mesa Verde. Foi doideira, velho. A série é uma série assim. É mais lenta que Breaking Bad, ou seja, Breaking Bad acontece mais coisas em menos tempo, né? É mais frenético, né? Lá é muito mais frenético, muito mais sério, muito mais tenso. E Breaking Bad e Better Call Saul se dá o luxo de pegar a história e dar uma esticada no nascimento do Saul Goodman, né? Que a gente conhece. O cara das propagandas lá. Primeiro ele faz as propagandas como Jim McGill, né? Tem lá a propaganda do avião, lembra? Aquele negócio do avião pra pegar a galera os guerreiros os caras da guerra, né? Os antigos soldados aposentados e tal, tem toda essa dinâmica Para fazer que foi para fazer a propaganda, não é isso? que antes era Jim McGill, aí depois ele fez as propagandas do Saul Goodman. Mas assim, ele Sim, demora sim. pra virar o Saul Goodman, ele passa a maior parte da série como o Jim McGill, né? E tem aquela história do Sleep Jimmy quando ele era mais novo, né? O Jimmy escorregadio, que já Sim. aplicava golpes lá no passado, tal, que
o cara escorregou e morreu na frente dele, igual como o cara escorregou lá no golpe, lá no final, no shopping, né? Sim, Tem toda essa, exatamente, bem igualzinho. tem toda É, essa questão aí. É uma série muito bem construída, muito bem conectada, quase não tem furo, se tem uma coisa ou outra muito besta sim. assim, mas assim, muito bom, velho. E mostra que, como ele mesmo fala, o Walter White não seria nada sem mim. Eu que fiz o império do bicho, né? É. E assistindo Breaking Bad de novo, a gente também confia nisso, realmente. Porque todo o dinheiro do Walter White, ele era inicialmente limpo pelo Saul Goodman, né? Ele fazia toda essa limpeza. E também o Saul Goodman fez os contatos mais importantes. Foi o Saul Goodman que fez o link entre o Walter White e o Gus Fring. Foi quando o negócio do Walter cresceu de forma mais exponencial. Então, realmente, o Saul Goodman teve uma participação muito forte nessa construção do Império. E é interessante porque, tipo assim, claro, a gente sabia que o Saul era um personagem interessante no Breaking Bad, né? Não, e não só isso, como todas Mas, as merdas que o Jesse Pinkman fazia, o Saul Goodman resolvia, seja na justiça ou seja através do Mike, né? os Ou contatos, né? os contatos, exatamente. Sim, sim. Que o Mike Mas é aparece lá em isso, tipo, Breaking Bad só como o cara que limpa a cena do crime, né? Da morte da namorada dele lá, né? exato. E a gente A sabia, Jessica Jones. é, a gente sabia superficialmente da história do Mike, né? Sabia que tudo que ele fazia, ele dava o dinheiro para aquela moça que era a ex-esposa do filho dele, que era falecido, e para a neta dele. Essa informação a gente tinha do Breaking Bad. Porque é que quando ele morre, a gente, eu particularmente fico indignado, tá ligado? Quando ele morre em Breaking Bad. É. É o Jesse, Particularmente né, que não mata ele. gostei. Não, não, é o Walter White. Ah, é o Walter? É, Ah, é que o carro dá uma inclusive ele tá, acelerada, ele atira e... assim, que ele tá morrendo lá, eu acho que o Walter até se desculpa, né? Aí ele fala, cala a boca, deixa eu morrer em paz. Ah, é Muito porque o bom, muito Jesse tinha bom. ele como um pai, né? O Mike. Isso. Muito... Então, muito legal como essas histórias foram se linkando, né? E eu acho que se aproveitou muito bem de alguns dos personagens mais interessantes de Breaking Bad e apresentou outros personagens muito interessantes no Better Call Saul. Foram vamos dizer assim, foram compondo cada vez mais esse universo que nem parecia ser tão universo assim, tão expandido assim, tal. Não é como um Star Wars que a gente sempre vê que tem tipo, um universo criado, não é que nem Senhor dos Anéis que a gente vê que é todo um mundo novo e tal. Parecia uma história muito local assim, você pegava as coisas reais que existiam e tal, jogava uma história em cima de uma cidade real, de um lugar real. Mas, porra, os personagens são muito interessantes, né? É, e histórias que se Nessa série. passam em pouco tempo, né? Que Better Call Saul e se juntar Better Call Saul e Breaking Bad, cada uma passa 2 anos, né? 4 anos a história da galera toda. 4 anos de história. Aí tem um limbo aí de 2 anos aí, 4 anos entre um e outro, mas no geral assim faz sentido, né? Do jeito que as coisas acontecem. E Exato. são duas séries que eu acho bem diferentes no ritmo e tal, como eu disse, Breaking Bad é mais frenético, até porque tem personagens frenéticos. O Jesse é muito, né, loucão, faz muita merda, mas o Walter também faz muita merda na vida do Jesse sem o Jesse saber, só depois que ele descobre, o que ele sabe e tal. Então, assim, e Breaking Bad e Better Call Saul tem o seu tempo, tem o seu time, desenvolve todo mundo, né, apresenta os personagens pouco a pouco, pra só ter importância lá no final. O Howard, jamais você imagina que o Howard vai ter o desfecho que ele tem. Exato, exato. Ele parecia muito pacato, muito na dele, para ele se misturar, entre aspas, com esse núcleo da bandidagem, né? Digamos assim. Pois é, ele Ele estava é no isso, lugar tipo, errado na hora errada, como disse o Jimmy, né? exato. É meio novelesco isso do Better Call Saul. De fato, em vários momentos, as histórias estão bem desconexas. Vão se tangenciando em algum momento, mas as histórias muitas vezes são muito desconexas, né? Muitas vezes a gente está acompanhando o arco do Mike e o arco do Sol separado, e às vezes até o Nacho tem um arco separado dos três. Então é bem novelesco isso. É muito interessante.
da forma que Ah, é eu tentado tenho assistir. vontade de reassistir. Tanto Breaking Bad eu tava reassistindo só alguns episódios separados, assim, que eu. Toda vez que aparecia Skyler eu pulava. Realmente eu não. Ninguém aguenta esse cara. Ah, é muito chato, velho. Toda a parte dela lá com quando ela tá traindo o Walter também é muito chato. Só é melhor quando ela começa a realmente entrar na trama mesmo, assim, de estar no Lava Jato, né? Na lavagem de dinheiro e tal. Ali fica mais interessante, mas toda a parte dela reclamando do Walter pelas costas dele, querendo se separar e tal, é um saco, bicho. Muito chato mesmo. Realmente. Mas eu queria rever o Realmente. Better Call Saul, é porque o tempo é foda, tem outras coisas pra ver também, mas é série tão Eu vou gostosa. esperar eu esquecer um pouquinho. Vou esperar eu esquecer um pouquinho, né? Mas Eu tu, acho que tu é percebeu interessante esse que negócio. a galera realmente só tá no hype de Better Call Saul agora, nesse final? Que passou, tipo, alguns Sim, anos sim, sim. aí, Mas tinha assim, seu eu, público, mas a galera não comentava avidamente. Agora que chegou ao final, a galera tá realmente comentando. talvez seja efeito o anúncio da participação dos atores, né? O do Bryan Cranston e eu não sei o nome do ator do Jesse, Aaron mas enfim, Paul. a participação de ambos, eu acho que foi bem divulgada, o pessoal estava querendo ver eles. E é isso, teve uns comentários muito positivos. Eu acho que também esse lançamento semanal da série deixava o cara um pouco apreensivo, né? Eu vou confessar para tu o seguinte: eu acompanhei, eu acho que as 3 primeiras temporadas acompanhando junto com o lançamento. Aí a quarta temporada eu tentei ir e não consegui, enchi o saco. Assim, ficava com sono de assistir dessa forma. Então, passou alguns anos, eu digo, olha só, Better Call Saul. Aí eu reassisti as primeiras temporadas e fui assistindo, eu acho que já tinha sido lançada a penúltima. E assisti até o fim da penúltima e assisti sequencial essa última. Então, assim, eu acho que talvez, como estava perto do fim, o pessoal começou a assistir para saber quem vai assistir tudo, não vai ficar essa agonia de ter que esperar É, um pode ano ser. para a próxima temporada e tal. Que, sinceramente, hoje em dia, o pessoal não tem muita paciência para isso, não. Mas pelo E menos a ainda série mais tá uma saindo série. semanal, né? Porque eu acho que lá nos Estados Unidos sai semanal na AMC, no canal de TV, né? E a Netflix coloca no resto do mundo como semanal, né? E tipo, Uhum. a gente teve Sandman lançado quase tudo de uma vez. Aí ficou só o episódio 11 que foi lançado hoje, na data que a gente tá Agora, gravando aqui. isso, O episódio 11. Não sei isso, isso. porquê, mas enfim. Então, assim, e Stranger Things também, lançado tudo de uma vez, mas dividido em duas partes. E Better Call Saul semanal, velho. Então, assim, será que a Netflix aprendeu alguma coisa com isso e vê que uma série semanal consegue segurar o povo, né? A série semanal feita para ser semanal. Também tem isso, né? Também tem essa questão. Mas é isso. Como a série do Better Call Saul é um pouco mais lenta, né? Como você bem falou, ela é mais contemplativa. A gente gosta de ficar preso nas nuances e nos detalhes. O fato de ser semanal, ele gerava muitos. Eu acho que a intenção é gerar muitos comentários de uma semana para outra, que a gente vá digerindo melhor os detalhes, porque assistir tudo de uma levada, uma série tão detalhista, talvez não faça bem para ela, né? Não faça bem. Mas, de qualquer forma, nós, como público, estamos mal acostumados em receber o conteúdo todo de uma vez. Eu não digo nem mal acostumados, mas é um costume, um hábito que quer goste, quer não, é sempre bom você ter o que assistir disponível na sua mão, né? Pois Talvez é. essa agonia que a gente achava gostosinha no tempo do Lost, tá ligado? De ter que esperar a semana e fazer um monte de teorias, no tempo das séries por TV por assinatura, Game of Thrones e tal. Não sei se nessa época tão voraz de tanta produção no streaming, não sei se não sei qual é o melhor formato, mas aí a Netflix tem informação suficiente para saber qual vai escolher e por que vai escolher. Ela não dá murro em ponto de faca, não. É a única que tá no sistema de lançar tudo de uma vez, né? Todas as outras estão no semanal. Sim, sim, Nas coisas novas, pelo menos, exatamente. né? Às vezes quando vem coisa antiga que lança tudo de uma vez, beleza. Mas coisa nova é a única que tá no sistema de lançar tudo de uma vez. Enquanto ela era a única, fazia sentido. Aí quando começou a aparecer as concorrentes, realmente tá assim, a concorrência
tá fogo, então é pelo menos mais 3 streamings, né? O Disney, Amazon e HBO lançando coisas muito boas semanalmente, né? Então, se a Uhum. Netflix lançar tudo de uma vez, em uma semana o assunto some, praticamente. Exato, exato, Por isso que eles estão fazendo o teste de exato, lançar em exato. 2 partes, né? Primeira parte, segunda parte e por aí vai. Ei, Jordan, É, agradecer a e você aí vai, pela presença. Já te aluguei mais de uma hora aí. sim, sim, sim. Eu que agradeço o convite para falar dessa série maravilhosa e tá entre as minhas favoritas. Espero que ganhe série do ano. Acho que até então, para mim, na minha opinião, não teve nada lançado esse ano que supere essa temporada. O Sandman é legal, mas eu acho que toda a construção disso aqui foi muito, muito Em bacana. interpretação, esse aqui bate tudo, todo o resto, É, né? eu acho que todo o quesito artístico, né? A Também. fotografia é incrível, né? Também a atuação, o elenco é muito legal, toda a simbologia, as cores, várias ideias estéticas são lindíssimas no Better Call Saul. Inclusive, um amigo meu, Carlos, abraço Carlos, ele era uma das pessoas que estava assistindo e comentando comigo, né, colega de trabalho. Aí eu assisti esse episódio antes dele, só fez uma pergunta para mim: valeu a pena investir 7 anos nesse fim da série? Aí eu vou dizer para tu uma coisa, Luiz. Eu falei para ele: valeu, o fim foi bom, eu gostei, mas o final flertou com a possibilidade do Sol sair impune. Eu acho que esse final seria um final que eu gostaria mais. Mas eu não vou dizer que eu não estou satisfeito com o final, eu estou satisfeito. Esses 86 anos de prisão nele. Uma coisa que também poderia ser legal era se esses 86 anos de prisão tal, em algum momento mostrasse, porque isso foi sugerido, que ele ia ser um cara muito foda na prisão, porque É. ele ajudou a libertar um monte de gente e tal. Foi sugerido, inclusive podia até surgir uma série, tá ligado? O Sol na prisão, a vida dele lá É na porque prisão, além como de é que ter a seria e galera no tal. ônibus lá reverenciando ele, mostrou ele, tipo, liderando a padaria lá da prisão e ele andando nos corredores como se fosse realmente o dono da porra toda. Então, assim, ele não vai ficar. Ele vai perder a liberdade dele, mas, tipo assim, ele não vai ficar sendo ameaçado lá dentro, né? Não vai nada, nada, entendeu? Ele vai mandar ali e pronto. E não seria uma coisa que seria bacana de ver, não falo nenhuma série não, mas assim, guardasse 15 minutinhos do episódio para mostrar que ele tá bem na prisão, que tá de boa, tal, que tal, mas também deixar a sugestão pra gente imaginar também é legal. Então, eu Mas, posso mas dizer que valeu. pensa aí, Jordan. Olha só. Morreu o Mike, morreu o Varga, morreu o Gus, morreu o Walter White, morreu o Lalo, morreu o Howard. Só ficou vivo ele aqui do passado, né? Mas assim, e o Jesse Pinkman sumiu, então toda a culpa de tudo só sobrou pra ele. Não tem mais ninguém pra Exato. compartilhar a culpa. Quem sabe de tudo é ele, né? E quem assume toda a culpa foi ele. Ele que foi o catalisador de tudo aí no final, né? Toda a culpa nos ombros dele. Exato. Eu ainda gostaria de ver isso. Antes da gente encerrar, Luiz, sei que tu também teve um dia de trabalho pesado aí, mas eu só queria não deixar faltar que a gente comentasse um pouco do Lalo Salamanca no seguinte aspecto. É. Ele é um cara muito legal. Em alguns momentos, isso criava a imagem do psicopata que era ele. Porque ele era legal, gente boa, conversava bem, estava sempre sorridente, simpático. Ele passava confiança para as pessoas. Ele também ganhava bem as pessoas na lábia. E de repente ele saía assassinando a galera. Ele tinha boas habilidades. Tipo, teve aquele momento que ele foi num banco e ele conseguiu passar pelos dutos do banco Sim, e foi doido aquilo ali. ameaçar o cara. E aí, tipo assim, ele parece ser só um cara legal no começo, gente boa e tal, e ele vai mostrando que ele é um cara também com muito recurso, com muita habilidade. E o tempo todo ele ia estar sorridente, gente boa, até assim, conversando na presença do Gus Fring, ele conversa de boa. Com o Dom Eladio, ele parece ser super brother do Dom Eladio, chegando com, ó, esse relógio que eu trouxe para você, ó, Ah, mas essa ele nunca me Ferrari, enganou, não. conversando, Lalo nunca me abraçando. enganou, não. Não é nem a questão de enganar, Luiz. É a questão de que ele é um psicopata de gente boa. Ah, E ele é. é massa tal. Ele é tipo
um amigo da gente que a gente sabe que faz coisa errada. Mas ele é gente boa, mas ele é brother e tal. Não, tipo, tira os crimes que ele fez. Ele realmente é um cara, um assassino, é um traficante de drogas pesado, é um cara que prejudica muita gente e tal. Mas ele tá o tempo todo sendo um cara gente boa. E cria essa imagem que eu fico, porra, é essa dualidade bacana que a gente consegue ter com os personagens. Então, pra mim, Lalo, todo Breaking Bad, é um dos meus personagens favoritos, ou de todo o Better Call Saul, se não o meu favorito. Então, deixa aqui a menção a esse personagem maravilhoso. E vou procurar os episódios de Rebelde que ele fez para ver se ele atuava bem naquela época também. Ele tá irreconhecível, bicho, em Rebelde. É Irreconhecível. irreconhecível. Não sou muito chegado no Lalo justamente porque eu sei do que ele era capaz, então eu tinha muito medo e receio. Tanto é que ele fez, né, o que fez no final, principalmente, né? Escapou da morte, se fingiu de morto, tal, etc. O Gus tenso, ali foi massa. O Gus, o tempo todo tenso, tendo a certeza de que o Lalo tava vivo, né? E o tempo todo desconfiado e mandando a segurança ficar. Até o Mike, eu acho que já tinha meio que. Ah, ele tá morto, mas já que o Gus tá com medo, eu tenho que, né? Prover a segurança aqui. Mas o Mike, eu acho que já tinha desistido já. Mas o Gus tava certo o tempo inteiro, né? O tempo todo ele tinha o pressentimento de que o Lalo tava vivo. Exato. Eu não queria que a morte dele fosse daquela forma, porque ele tinha tudo sob controle. Foi Teve um esquisito, foi vacilo esquisito. besta e o Gus Fring ficou, do nada virou um grande estrategista do duelo. Isso eu não gostei muito, não. Não gostei, foi a única ressalva que eu faço em toda a série, assim, é uma coisa que eu realmente não gostei. Foi isso aí que aconteceu com ele. Ali foi Os outros, assim, tipo literalmente assim, a arma de Chekhov, né? Que a arma de Chekhov é aquela parada cinematográfica que é quando você apresenta alguma coisa, algum item, alguma arma, né? Que é o nome de onde veio, foi de uma arma, literalmente, como foi aqui, né? Esse objeto tem que ser usado mais na frente. E foi literalmente isso. Ele escondeu aquela arma lá, que foi usada exatamente no momento quando ele precisou para confrontar o Lalo. Né? Mas que realmente, o Lalo descer exato. lá pra quê, né, velho? Foi realmente esquisito. Exato. E aí, como eu tô dizendo, tipo assim, você não ficar indignado porque o Howard morreu injustamente, eu acho que esse sentimento é justo, eu acho que é uma coisa que faz bem a gente sentir isso, tá ligado? Você querer que o Ignacio, o Nacho, continue vivo, porque a gente foi vendo a história dele e tal, e ele morrer, beleza, é um sentimento proposital. Mas aí o Lalo morrer da forma que morreu, não é nem uma questão de eu gostei do personagem, meu personagem morreu. É uma questão de que foi uma morte mal feita e mal construída em relação ao que a gente sabia do potencial dos personagens, tanto do Gus quanto do Lalo. Fica aqui minha homenagem a esse injustiçado do Breaking Bad e do Better Call Saul. Muito bem, então agradecer aí a presença de Iordan Cavalcante lá do canal Making Off em mais um podcast Nerd Debate. Só eu e ele hoje aqui. Foi show de bola, bicho. Foi show de bola. Eu tava realmente querendo gravar dessa série, mas eu não conhecia ninguém que tivesse assistindo. Então, graças a Deus você assistiu também aí e pôde gravar. Que bom. Foi divertido, eu gostei, o que tava precisando conversar sobre essa série. Eu, também, realmente, eu não tenho muitas pessoas no meu ciclo, assim, que eu ainda não conversei sobre isso, mas foi divertido, gostei. Bacana. Valeu, Luiz, agradeço demais o convite e já vou fazendo meu jabazinho rápido aqui. Pessoal que gosta de cultura pop, cultura nerd, e principalmente conteúdos sobre dublagem, vai lá no canal Making Off no YouTube, também segue no Instagram, no Twitter, que com certeza vai ter uma voz que marcou a sua infância por lá, tá? Então é isso, Luiz, muito obrigado pela oportunidade, precisando, estamos sempre à disposição. E obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Obrigado, Iordan, por ter gastado um pouco do seu tempo aqui tarde da noite pra gente gravar esse podcast. E o próximo aí já vai ser Westworld. Vai ter outras coisas aí que a gente vai comentar também nas próximas semanas. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.